A paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos os irmãos. A palavra que eu vos trago nesta noite está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. O Senhor Jesus ele estava pregando para a multidão a respeito dessa parábola. E os discípulos, eles em particular, perguntou ao mestre a respeito da explicação. E o mestre então começou a explicar. O semeador é o pregador. A semente é a palavra de Deus, a palavra do reino. E a terra é o coração do homem. O semeador, quando ele semeava, uma semente caiu à beira do caminho e veio as aves do céu e comeram-na. Arrebatou aquela semente. É o exemplo das pessoas que, ao receber a palavra de Deus, elas logo se emocionam, elas não procuram entender, elas não procuram deixar a palavra penetrar. E acontece que não tem terra funda, elas não deixam a palavra se enraizar. E o diabo vem e arrebata aquela semente, aquele conhecimento. A outra semente caiu em pedregais. São os corações das pessoas que, quando recebem a palavra, vem perseguições, vem as calúnias, vem as difamações por conta da palavra, e eles logo perdem o conhecimento. Jesus disse que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A outra semente caiu sobre os espinhos, que são o exemplo dos corações que, ao receber a palavra, os cuidados deste mundo, a ganância, a avareza, a ostentação, as riquezas, corrompem ao ponto do conhecimento sair do coração. Mas há uma semente que cai em uma boa terra e produz frutos 100 por 1. Esse é o exemplo dos corações que, quando recebeu a palavra, recebeu com entendimento e não permitiu com que a corrupção inundasse. Suportou, deixou a palavra penetrar ao ponto de se tornar uma terra boa para a plantação de Deus e produziu frutos do Espírito Santo para a glória do Senhor. Que nós possamos ter um coração aberto para a palavra, que o nosso coração possa estar fértil, porque o diabo ele está ao nosso derredor procurando uma alma para tragá-la. E o nosso combate e a nossa defesa é o conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, procurando refletir um pouco a respeito dessa parábola, eu pude perceber que por muitas das vezes o erro não está no semeador. Porque não se tira coisas más de um vaso novo, né? E é interessante que o pregador ele está fazendo o seu papel, por mais que ele seja um homem pecador, um homem cheio de falhas, de fraqueza, mas ele está pregando a palavra do reino. E se ele está pregando a palavra do reino, a palavra ela é verdadeira. Então, o erro por muitas das vezes está no coração do homem, em como está a terra. Então nós devemos nos autoexaminar e procurar
perceber como está o nosso coração diante de Deus, diante da sua palavra. Se nós estamos dando realmente crédito à palavra de Deus. Se nós estamos deixando a palavra penetrar ao ponto do Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha pela palavra. Então, primeiramente, Deus assopra em nós a palavra para limpar. E o Espírito de Deus, ele age nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos dando o arrependimento. E eu aprendo muito com essa parábola porque nem todos serão salvos, infelizmente. Deus é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos se arrependam. O desejo dele é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nem todos crerão, nem todos serão salvos, mas o objetivo do semeador é continuar lançando a semente, é continuar pregando o Evangelho, é não desistir de anunciar a palavra do reino, independentemente do que acontecer. E nós vamos nos deparar com corações corrompidos, duros, corações de pedras. Por vezes, esses corações serão transformados em corações de carne, e Deus escreverá pelo Espírito Santo a palavra dele no coração dessas pessoas. Mas alguns agirão com ingratidão para com aqueles que estão sofrendo por amor a eles. Alguns agirão com ignorância, não darão crédito. Alguns nós investiremos, nós suaremos, nós jejuaremos, oraremos, vamos chorar, mas mesmo assim eles não se converterão, ou eles não se converterão. Mas o nosso dever é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho do Reino. Amém? Não podemos nos desanimar, não podemos nos entristecer, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, procurando fazer a vontade do Senhor. Então, semeador, então semeadora, não desista, continua pregando a verdade, a palavra de Deus, porque a semente, ela cairá em boa terra e produzirá frutos para a glória de Deus. Amém? Que esta palavra esteja guardada em nossos corações e que nós possamos continuar fazendo aquilo que Deus mandou nós fazermos. Pregar o Evangelho com a nossa vida, pregar o Evangelho com os nossos lábios e principalmente viver aquilo que nós pregamos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.